Muito bom dia. Temos já presentes o Conselho de Administração do Hospital Garcia da Horta, em que estão dois membros da delegação, o Dr. Luís Amar, Presidente do Conselho de Administração, e o Dr. Nuno Marques, Diretor Clínico. Agradeço desde já a disponibilidade de comparecerem nesta audição, que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, onde o objeto desta audição se prende com a degradação das condições de funcionamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, como, por exemplo, na urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta. E também o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre o encerramento das urgências pediátricas no período noturno do Hospital Garcia da Horta. Portanto, muito obrigada uma vez mais, em nome da Comissão, e dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente. Do Grupo Parlamentar do PSD dispõe de 3 minutos, faz favor, para apresentar o requerimento e para dizer o que achar conveniente. Faz favor. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui os Srs. Deputados e também cumprimentar aqui a presença do Dr. Luís Manuel Martins Amar. Bom, eu vou começar por recuar aqui um bocadinho o tempo e ir até fevereiro, quando a Sra. Ministra da Saúde disse que fechar as urgências do Hospital Garcia da Horta, as urgências pediátricas, entendam-se, estava fora de questão. E depois, em novembro, depois das eleições, elas efetivamente encerraram. Aliás, eu até vou aqui procurar parafrasear as palavras que foram as seguintes. Neste momento, nós vemos na contingência de, no período de noite, encerrar a urgência noturna do Hospital Garcia da Horta. Ora, uns meses antes, em fevereiro, estava fora de questão e a minha pergunta é: o que é que aconteceu de fevereiro para novembro e em fevereiro, ou no primeiro trimestre, ou durante esse período de tempo, até o encerramento, mas especialmente em fevereiro, para a Sra. Ministra preferir estas palavras, que diligências é que foram tomadas por parte da Sra. Ministra junto do Hospital Garcia da Horta e se essas diligências têm algum suporte documental, de forma a que nós possamos perceber que efetivamente uma situação que todos nós percebíamos que podia ocorrer foi efetivamente alvo de alguma tentativa para ela poder ser evitada. Agradeci-lhe essa resposta. E depois perguntar também, naturalmente, que sobre a situação atual nós temos uma perspectiva para poder reabrir ou não as urgências e, caso elas venham a ser reabertas, se temos uma perspectiva de elas não voltarem a encerrarem. Sendo certo que nós sabemos que existem ali a poucos quilómetros até ofertas no privado que mantêm as urgências abertas 24 horas e se me pudesse até, de alguma forma, procurar alguma explicação para que nós no público não conseguimos ter essa oferta e no privado haver sucesso na oferta, eu também ficaria agradecido, porque é algo que efetivamente é importante explicar. Porque nós queremos, de facto, é que as urgências pediátricas no Hospital Garcia da Horta possam estar abertas. Queria também lhe perguntar se, naquilo que é o orçamento de despesa para este ano do Hospital Garcia da Horta, que reduz em 2,2 milhões de euros a despesa, se nós vamos conseguir ter o hospital a funcionar melhor. Ou seja, se nós, com menos, vamos conseguir ter mais. E se vamos conseguir ter mais com menos, porque é que não conseguimos ter no passado? Especificamente, com o encerramento das urgências, que é um dos casos mais conhecidos, mas naturalmente que o hospital enfrenta diversas dificuldades. Como bem sabe, eu até já visitei, teve a habilidade de me receber lá e, portanto, eu sei que há dificuldades constantes e agora há um corte de 2,2 milhões de euros na despesa. O que é que isto significará naquilo que é a operação do Hospital Garcia da Horta e se isso vai ajudar ou vai antes dificultar? Depois, não lhe queria deixar também de fazer aqui últimas duas perguntas muito rápidas. Sobre a psiquiatria, que tem naturalmente médicos e enfermeiros alocados, mas não tem terapeutas ocupacionais. Há alguma razão para isso não ocorrer? Se efetivamente é uma opção não terem ou se acha que essa necessidade existe? E, por último lugar, uma notícia que recentemente agora saiu, que tem a ver com as urgências, a urgência obstetricia do Hospital São Bernardo, se acha que, se vier a fechar, pode subcarregar os serviços do Hospital Garcia de Horta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Dispõe de 3 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Diretor Clínico, agradecendo também estar aqui para abordarmos mais uma vez a questão da urgência pediátrica no Hospital Garcia de Horta. Eu se calhar começo pelo fim, e eu começo pelo fim colocando a questão, porque já há muito
estava identificado, e quando eu digo há muito, há mais de um ano, porque inclusivamente nesta comissão, creio que foi em abril do ano passado, houve um conjunto de audições exatamente sobre a situação da urgência de pediatria, já estava identificado este problema. Sei que o Sr. Presidente do Conselho de Administração só assumiu funções, creio, posteriormente a essa altura, mas a questão que se coloca e a dúvida é, estando identificado um problema, estando identificada uma carência, como é que não são tomadas as medidas necessárias para evitar aquilo que aconteceu, para se procurar evitar ou tentar que as urgências não tivessem encerrado. Há um conjunto de limitações, condicionalismos. O Hospital Garcia de Horta tem de facto um conjunto dessas mesmas limitações, atendendo à população que abrange, dos concelhos, à área, o conjunto de serviços e valências que tem, e a verdade é que, obviamente, devem ser tomadas as medidas para evitar que as urgências tivessem ocorrido. E eu pergunto, por parte da administração do hospital, que diligências foram tomadas, que respostas não tiveram para que efetivamente a situação chegasse à situação em que ocorreu. No início deste ano, creio que a 9 de janeiro, num órgão de comunicação social nacional, o Sr. Presidente teve a oportunidade de dizer, na sequência até de declarações da Ministra, que anunciava que em março se estaria em condições para abrir as urgências. O Sr. Presidente não acreditava que isso era possível, mas eu pergunto exatamente qual é que é o ponto de situação neste momento. Aquilo que nós temos conhecimento é que seriam necessários 7 pediatras, que foram contratados 2, que foram abertos concursos para mais 5, que esse concurso ficou deserto, que se anda a tentar procurar contratar diretamente, é assim que é colocado. Era importante perceber de facto qual é que é a situação, mas mais do que isso, que perspectiva é que há neste momento para aquela que é a pergunta que se coloca: quando é que vão reabrir as urgências pediátricas no Hospital Garcia de Horta 24/24 horas, todos os dias da semana, porque é aquilo que é necessário para as crianças, para os jovens dos concelhos que são abrangidos. Esta é uma situação, nós reiteramos isto várias vezes, de uma grande preocupação. Esta é uma situação de grande preocupação naquela região, porque não havendo solução, aquilo que há é voltar à capital, à cidade de Lisboa, para poder ter acesso a cuidados de saúde diferenciados. E a solução que foi encontrada, vou terminar, Sr. Presidente, a solução que foi encontrada de alargar o funcionamento dos centros de saúde até à meia-noite durante a semana, creio, e até às 10 durante o fim de semana, e que devem manter-se a funcionar desta forma, mas este alargamento não dá a resposta diferenciada para as crianças e para os jovens, e daí a importância. E a solução é de facto encontrar soluções, e é essas respostas que nós colocamos para que a urgência pediátrica reabra. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta, Dr. Luís Amaro, também o seu Diretor Clínico, Nuno Marques, Dr. Nuno Marques. Eu acho que é preciso também fazer aqui um contexto ou um enquadramento desta questão também no âmbito daquilo que se tem passado na saúde ao longo dos anos recentes. E a verdade é que nós, hoje em dia, estamos, e a anterior legislatura foi prova disso, portanto, a recuperar aquilo que foi o desinvestimento nos recursos humanos na saúde, no tempo do governo do PSD-CDS. Houve um esforço muito grande ao longo da anterior legislatura portanto, de reforçar os profissionais de saúde, de valorizar esses mesmos profissionais, e gostava de dar aqui um número. Face a 2015, hoje em dia, existem muito mais profissionais de saúde no sistema em si, mas concretamente
concretamente no Hospital Garcia de Horta, é bom ter este contexto que, face a dezembro de 2015, nós temos cerca de mais de 370 profissionais de saúde, excluindo prestadores de serviço. Portanto, se compararmos com dezembro de 2015, temos que na altura tínhamos 2.491 profissionais de saúde, em janeiro de 2020 tínhamos 2.861, portanto aqui um diferencial de mais 370, portanto repito, mais 370 profissionais de saúde. E portanto é este o contexto que eu acho que é importante, do qual partimos para esta discussão. Contudo, é verdade e sabemos que o Hospital Garcia de Horta tem tido problemas de recrutamento em determinadas especialidades médicas, como o caso de pediatria. Isso tem-se refletido nos problemas que têm acontecido, portanto, nesta urgência, na urgência noturna. Não é verdade que não foram tomadas medidas. O Partido Socialista aqui reconhece aquilo que tem sido o esforço, tanto da administração do hospital, como também do Ministério de Saúde, no trabalho conjunto que tem existido para tentar encontrar várias soluções para este problema concreto, nomeadamente a abertura de vagas nos diversos concursos médicos, seja em 2018, 2019, é verdade que não foram preenchidas. Houve aqui também outras medidas que tentaram ser postas em prática. Mais recentemente portanto, o Governo autorizou a contratação de médicos pediatras e, portanto, sabemos que foram já contratados 2 médicos recém-especialistas. Houve autorização para a abertura de um procedimento concursal para 5 postos de trabalho. Eles não foram, ainda assim, ocupados. Houve também aqui um reforço do alargamento do horário, portanto, do acesso à Almada Seixal, o alargamento do horário, seja nos dias úteis e também aos sábados, domingos e feriados, mas, portanto, a verdade é que também, e o Partido Socialista reconhece e está preocupado com esta situação, urge encontrar medidas de curto prazo que resolvam aqui a situação da urgência do Garcia de Horta. E, portanto, de forma muito concreta, aquilo que lhe pergunto é, em primeiro lugar, se confirma que este fecho da urgência é temporário. Depois, por outro lado, qual o número de casos que, portanto, por causa do fecho da urgência, foi reencaminhado para outros hospitais e que percentagem é que isso representa no total de casos. E qual é o prazo também previsto para a reposição da normalidade de funcionamento? E perguntava-lhe ainda 2 últimas questões, que é, no quadro de competências e da autonomia das funções do Conselho de Administração, qual é o plano para reestruturar e reforçar o serviço de pediatria, este serviço de pediatria e de urgência, e também para criar condições de atratividade deste próprio serviço portanto, aos profissionais de saúde. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, que não está. Desculpa, ao Bloco. Senhora Deputada Sandra Cunha, faz favor. Muito obrigada, Senhora Presidente. Aproveito para cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta. Efetivamente, este assunto nos traz aqui e estes requerimentos que nos trazem aqui já são de novembro, mas daquilo que sabemos a solução ainda não está resolvida. O serviço noturno da urgência pediátrica encerrou a dia 18, portanto há exatamente 18 de novembro, há exatamente 3 meses, e desde essa altura que todas as crianças da Almada e Seixal ficam sem acesso e privadas de atendimento urgente especializado. Já aqui foi dito, esta solução de mitigação deste problema de alargamento do horário noturno dos centros de saúde para mitigar precisamente esta situação, na opinião do Bloco de Esquerda, não é solução para aquilo que são os problemas do Hospital Garcia da Horta e consideramos também que sobrecarregar equipas que já estão completamente sobrecarregadas, portanto não pode passar por aí a solução. A solução, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, tem que passar, para este tipo de situações, tem que passar por garantir a exclusividade dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e por garantir que se mantenham no Serviço Nacional de Saúde. E isso implica fornecer condições adequadas para exercerem essas funções e reconhecer, e o dever
devido reconhecimento do exercício dessas funções. E por isso aproveito para perguntar o que é que está a ser feito nesse sentido, o que é que está a ser, que condições e que incentivos estão a ser proporcionados e oferecidos aos profissionais de saúde para mantê-los no Serviço Nacional de Saúde, neste caso específico no Hospital Garcia de Horta. Efetivamente, a Sra. Ministra da Saúde disse por várias vezes, enfim, foi dando algumas informações publicamente e disse que já tinham sido contratados 2 pediatras. Eu gostava de saber se eles realmente estão já em funções, já estão a trabalhar e que tinha sido aberto concurso para mais 5 vagas, apontando a reabertura do serviço noturno para março. O Sr. Presidente tinha dito também que achava esse prazo irrealista, portanto queremos saber qual é o ponto da situação, como é que estão esses concursos, já decorreram, já fecharam, há profissionais, não há, e qual é o ponto da situação. Gostaríamos também de perceber como é que está a ser assegurado e se está a ser assegurado o serviço de urgência pediátrica aos fins de semana, que houve durante um determinado período, que também encerrou e, portanto, se ele está a decorrer sem problemas. E se existe, por fim, a última pergunta, se existe uma noção clara do número de crianças que têm sido afetadas concretamente por esta situação, que têm sido encaminhadas para outros hospitais, se existe uma avaliação concreta das consequências desta situação e já agora quais são as medidas que o Hospital Garcia de Horta, que a administração, mas também que o Governo tenha avançado para que situações destas não voltem a acontecer. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor, dispõe de 3 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta. Peço desculpa por não estar cá desde o início. Eu estou a tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo e vamos ver como é que corre. Provavelmente não vai correr muito bem, mas estou a tentar. Estou na Comissão de Educação ao mesmo tempo e por isso é que vim e vou ter que sair depois também a seguir. Sobre o Garcia de Horta, como sabemos todos, a situação, de facto, não é a situação complicada que este hospital vive não é nova. É possível fazer uma linha de tempo dos problemas que, pelo menos, têm sido mediatizados. Admito que depois haja outros que os senhores deputados não têm conhecimento e, se calhar, ainda bem, mas até para alguma tranquilidade das pessoas. Mas é possível fazer uma linha de tempo que remontará ao governo anterior, se quisermos fazer essa análise, mas que pelo menos, ao governo anterior, mas que pelo menos no governo anterior foi amplamente também tratada aqui no Parlamento, que tem que ver com reconhecimento de congestionamentos, falta de médicos e enfermeiros, falta de camas de internamento em psiquiatria, falta de radiologistas, falta de anestesistas, falta de médicos em variadíssimas especialidades. Depois os temas da urgência pediátrica, que ocuparam também aqui bastante o Parlamento. Depois problemas com o serviço de urgência da obstetrícia e ginecológica já em junho. Depois admissão de um conjunto de médicos. Depois finalmente o encerramento da urgência pediátrica, notícias depois de que iria ser reaberto até dadas pela Sra. Presidente da Câmara de Almada, em dezembro afinal já não ia ser outra vez reaberto, enfim, uma série de problemas que imagino que não sejam fáceis de tratar para quem assume responsabilidades na gestão deste hospital. Acresce a isso que, por exemplo, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos veio a público várias vezes afirmar coisas graves como um iminente colapso da urgência geral e da urgência pediátrica do hospital, que a questão dos médicos de medicina interna é preocupante, que todos eles terão feito mais de 300 horas extraordinárias, duplicando o número de horas extraordinárias que têm que fazer. Os próprios médicos têm afirmações públicas a dizendo que estão no limite da sua capacidade de resposta. Enfim, um quadro que nos parece de facto preocupante portanto, quanto a este quadro que eu gostava de fazer como perguntas concretas, já que aqui temos o Sr. Presidente do Conselho de Administração connosco, era, em primeiro lugar, como é que comenta a afirmação do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos quanto a este iminente colapso? É realista, não é realista? Define-se em que perímetro? Como é que comenta ou se confirma que de facto há este excesso de horas extraordinárias dos médicos de medicina interna que justifica que depois se façam estas afirmações de limite de capacidade de resposta, que honestamente para quem ouve
ouve, como cidadã, torna preocupante a segurança e a qualidade do atendimento à população, ou pelo menos o risco da segurança e da qualidade do atendimento à população. Se tem havido articulação do Governo com o Conselho de Administração, se existe um plano de trabalho e em que termos, sobre o que é que ele abrange, designadamente sobre a possibilidade de contratação de novos profissionais, e nessa matéria em concreta, de facto já houve várias notícias que nós hoje em dia já não temos exatamente a certeza, e estou a terminar, temos exatamente a certeza de onde é que ficaram quanto à contratação dos pediatras, quantos é que de facto foram contratados e em que termos, mas também quanto aos anestesistas, que parecia ser outra das áreas em que o hospital também falta. Muito obrigada. Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Senhora Deputada Cristina Rodrigues, faz favor do PAN. Muito obrigada, Senhora Presidente. Começar por dizer que hoje também estou dividida com a audição do Ministro das Infraestruturas e, portanto, possivelmente não conseguirei ficar até ao final, mas todas as respostas ser-me-ão informadas. Aproveito também para dizer bom dia a todos os senhores e senhores deputadas e ao Senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia da Horta. Todos sabemos que a situação de ruptura do Sistema Nacional de Saúde sente-se de forma dramática um pouco por todo o país. No que diz respeito concretamente ao distrito de Setúbal, a crise das urgências hospitalares percorre a península, sendo normal ocorrerem episódios em que utentes são encaminhados de um hospital para outro devido à sobrelotação nos serviços e à falta de recursos humanos que assegurem capacidade de resposta. Ainda ontem saiu uma notícia que indicava que o Hospital de São Bernardo está em risco de encerrar as urgências pediátricas devido também à falta de pediatras. Face às notícias, o PAN interpelou o Ministério da Saúde em dezembro do ano passado acerca de quantas unidades de cuidados de saúde se encontram em pleno funcionamento no distrito e quantos utentes por média servem para cada uma destas unidades, e até ao momento não obtivemos resposta, apesar de já terem passado mais de 2 meses. Não podemos deixar também de mencionar a importância da construção do futuro Hospital do Seixal. É uma reivindicação com quase 2 décadas, mas que tem sido constantemente adiada, apesar da comprovada necessidade. O Hospital Garcia da Horta foi projetado para dar resposta a 150 mil habitantes e neste momento serve cerca de 500 mil, para além dos momentos em que se é obrigado a garantir o atendimento de doentes vindos de outros hospitais. Falamos, pois, do triplo, mais do triplo da sua capacidade. Temos acompanhado com preocupação as necessidades dos médicos deste hospital, Garcia da Horta, que inclusivamente pediram a intervenção da Ordem dos Médicos devido ao que acreditam ser um abuso de solicitações para realizar horas extraordinárias. Os médicos queixam-se de horas extraordinárias para além da conta e garantem que estão para lá do limite da capacidade de resposta, temendo comprometer a segurança dos doentes e a qualidade do atendimento. Os chefes da equipa de urgência geral e especialistas em medicina interna referiam, em carta dirigida à Ordem, que apesar das suas reivindicações não houve sinais de recuo nem de melhoria. Questionado sobre este assunto, o Ministério revelou o número de 12 mil horas extraordinárias asseguradas pelos médicos de medicina interna entre janeiro e novembro de 2019, ou seja, uma média de mais de 1000 horas extraordinárias mensais. Relativamente aos recursos humanos no Garcia da Horta, foi aberto novo procedimento concursal para o recrutamento de um médico de medicina interna e 5 de pediatria. Sucede que em entrevista recente, o Sr. Presidente do Conselho de Administração admitiu a possibilidade da urgência não reabrir em março, pois poderia haver vagas desertas. Foi precisamente o que sucedeu no anterior concurso. Perante tudo isto, Sr. Presidente, gostaríamos de saber como se encontra atualmente a situação do Hospital Garcia da Horta, o que se passa nos serviços de urgência pediátricas deste hospital que leva às vagas desertas, como está a decorrer o atual concurso. Enquanto não se procede à contratação de mais médicos, confirma que continua a existir uma média de mais de 1000 horas extraordinárias por mês para os médicos da instituição e o descanso dos profissionais de saúde está a ser assegurado. Consegue assegurar que a qualidade dos cuidados de saúde não está comprometida e que não acontecerá em Almada o que aconteceu no Hospital de Beja, enquanto um utente faleceu no corredor do hospital enquanto aguardava o atendimento? E a pergunta final, quando voltarão a trabalhar com normalidade as urgências pediátricas do Hospital Garcia da Horta? Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Vamos passar agora à resposta do Conselho de Administração do Hospital Garcia da Horta. Dr. Luís Amaro, Dr. Nuno Marques, a palavra é de Vossas Excelências. Podem, obviamente, partilhá-la ou responder como acharem melhor. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Muito obrigada pelas questões que colocaram, porque nos permitirão, de alguma maneira, clarificar a situação do Hospital Garcia de Horta e, de alguma maneira, demonstrar o trabalho que o Conselho e também o Ministério têm andado a fazer, no sentido de resolver um problema que nós reputamos de grave. Obviamente não o escondemos, mas que, de alguma maneira,
pensamos que com o trabalho de todos é possível retomar, eu não direi de imediato, o funcionamento da urgência, mas tanto quanto possível, e na sequência do próximo concurso de abril, se tudo correr como nós acreditamos que irá correr, teremos condições de uma forma faseada, abrir a urgência 24 horas, a urgência pediátrica. Bom, começando exatamente pelo início, como certamente saberão, o Conselho de Administração atual tomou posse em abril, dia 22 de abril, de 2019, e confrontou-se desde logo com uma situação, enfim, bastante preocupante, no que diz respeito ao funcionamento do serviço de pediatria e, em concreto, da urgência pediátrica. O que é que tinha acontecido? O que tinha acontecido foi que desde 2016 até à nossa entrada tinham saído do Hospital Garcia de Horta 13 pediatras. Importa referir que no período em que desde que nós tomamos posse até agora, saiu mais um pediatra. E, portanto, no total, desde 2016 até ao presente, saíram do Hospital Garcia de Horta 14 pediatras. Os motivos que levaram os pediatras a saírem são sebejamente, enfim, sabidos. Há um apelo muito significativo por parte de entidades privadas que fizeram abrir unidades funcionais na Grande Almada e na Grande Lisboa e que apelaram à saída dos melhores, daqueles que poderiam garantir, através de ordenados que nós não conseguimos acompanhar, a possibilidade de trabalharem na privada. Por outro lado, desse lote de 14 pediatras que saíram também por aposentação duas pessoas e, portanto, é também importante que isto seja referido. O que é que, entretanto, nós, Conselho de Administração e a anterior direção do serviço e a atual direção do serviço temos andado a fazer? O que nós fizemos foi, no fundo, mostrar as potencialidades do próprio serviço, no sentido de permitir que os novos médicos pudessem abraçar um conjunto de tarefas, atividades, funções que até aí tinham, de alguma maneira, sido vedadas às novas gerações. E, portanto, acreditamos que esta é uma estratégia ganhadora e que permitirá que as pessoas recém-especialistas possam vir a trabalhar não só respondendo, obviamente, às necessidades da urgência, mas tirar, digamos que o foco do funcionamento do serviço de pediatria, essencialmente desta questão da resposta à urgência. Nós entendemos que é fundamental desenvolver as áreas nobres que fazem parte do serviço e que têm contribuído para, de alguma maneira, ao longo dos anos, identificar aquele serviço como um serviço de grande potencialidade, de grande qualidade de funcionamento e, portanto, é nessa perspectiva que nós, atual Conselho, apostamos. E, portanto, pretendemos desenvolver as áreas da neonatologia, pretendemos desenvolver as subespecialidades de pediatria e pretendemos desenvolver o Centro de Desenvolvimento da Criança no âmbito da neurologia. E é com isso que pretendemos que os recém-especialistas ou os futuros especialistas
alguns deles a fazer a especialidade no Hospital Garcia de Horta, possam ficar connosco. Até ao momento não foram 2 recém-especialistas contratados, mas sim 3. Em junho de 2019, na sequência do primeiro concurso de especialidade, conseguimos ficar com a interna que fez a formação connosco e recentemente nós contratamos mais 2 recém-especialistas, uma delas que também fez a especialidade connosco e uma outra que fez a especialidade em Cascais, numa PPP, e que preferiu vir trabalhar connosco. Não era expectável que no segundo concurso nós pudéssemos cativar muito mais pessoas. E isto porquê? Porque, como sabem, os segundos concursos normalmente são concursos com um número de candidatos muito reduzido. São concursos que, enfim, são constituídos essencialmente por médicos que não terminaram a primeira época, por vicissitudes várias, e que, no caso concreto do segundo concurso, saíram a nível nacional apenas 11 pediatras. E, portanto, ainda assim, nós conseguimos ficar com 2. E, portanto, isto dá bem nota daquilo que nós achamos que é a estratégia ganhadora do atual Conselho de Administração, e que, portanto, conseguiu inverter, digamos que, aquela imagem relativamente negativa que o serviço apresentava, em que os recém-especialistas essencialmente faziam urgências e, portanto, com uma sobrecarga de trabalho pessoal e pouco motivadora, como compreenderão, e, portanto, penso que é por aqui que, digamos que a estratégia continuará a passar e que entendemos que é a mais correta. Paralelamente, nós temos andado, enfim, mudámos a direção do serviço. Neste momento, o diretor de serviço é um jovem especialista com ideias bastante inovadoras para o serviço e, portanto, entendemos que a anterior direção de serviço tinha pedido para sair porque se sentia cansada, pressionada, e o Conselho entendeu avançar com o recrutamento de uma nova direção. Esta nova direção tem andado a trabalhar junto dos hospitais da Grande Lisboa, nomeadamente o Hospital de Santa Maria e o Hospital da Estefânia, no sentido de pôr em prática um protocolo que chegou a ser assinado pelo atual Conselho e pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, e que na altura não foi possível pôr em prática, mas que nós entendemos que estão reunidas as condições para termos o apoio do Centro Hospitalar Lisboa Norte no curto prazo. Por outro lado, estamos também em negociações com o Centro Hospitalar Lisboa Central, no sentido de também procurarmos ter o apoio deste centro hospitalar. Se todas estas condições se vierem a verificar, nós entendemos, como referi há pouco, que em abril poderemos ter condições para, não diria os 7 dias da semana, mas começarmos por abrir eventualmente ao fim de semana e, à medida que formos captando recursos, podermos efetivamente abrir o funcionamento em pleno da urgência. A urgência nunca teve em causa o seu funcionamento em termos definitivos, nunca foi essa, digamos que, a nossa visão para o serviço de urgência, nem poderia ser.
O Hospital Garcia de Horta, com a responsabilidade que tem, com a diferenciação que tem, com a responsabilidade que tem, inclusivamente, em dar resposta e em articular-se com os hospitais da Península de Setúbal, estou-me a referir em concreto ao Barreiro e a Setúbal, jamais poderia manter a urgência pediátrica encerrada em definitivo à noite. E, portanto, a estratégia do encerramento à noite teve a ver exatamente com esta saída, com esta falta de recursos e, por outro lado, com a incapacidade de, como tínhamos pessoas com menos de 50 anos em número diminuto e que não garantia o funcionamento em pleno dos 7 dias nas 24 horas, aquilo que o Conselho entendeu a discutir com as comissões de utentes, com as câmaras municipais e com o próprio Ministério, foi mitigar este problema e, portanto, manter em funcionamento a urgência das 8h30 da manhã às 20 horas, se bem que a urgência, apesar de fechar a porta às 20 horas, normalmente fica a funcionar até por volta das 23 horas para dar resposta a toda a população que se inscreveu até às 20 horas, como é óbvio, e também garantir o funcionamento da urgência interna, porque, como é óbvio, há crianças que ficam internadas na sequência do seu atendimento na urgência e, portanto, temos que garantir o funcionamento em pleno, em termos qualitativos, desta resposta para as crianças internadas. E, portanto, a nossa estratégia passou exatamente por garantir que os 7 pediatras que têm menos de 50 anos e que podem e devem fazer noites transferissem a sua atividade para esta resposta noturna. E pronto, e foi no fundo esta a estratégia que encetámos. Perguntam se a resposta do alargamento dos cuidados de saúde primários foi uma boa solução. Eu diria que face aos números e ainda que entendendo o Conselho de Administração, a própria ARS e a direção do ACES, que esta não é a resposta desejável, é, de alguma maneira, a resposta em termos qualitativos que garante o atendimento às crianças em situação de doença aguda e não de emergência. E, portanto, as situações de emergência, como é óbvio, e de urgência terão novamente terão que continuar a ser atendidas em contexto de urgência hospitalar, mas pela análise dos números e em resposta já a uma das questões que me foi colocada, o número de crianças que foram transferidas neste período de encerramento até ao presente momento, portanto, 18 de novembro até 16 de fevereiro, as crianças encaminhadas para um serviço de urgência foram apenas de 41, o que representa 1,8% do total das crianças atendidas pelos cuidados de saúde primários. E posso perguntaram-me se havia evidências, posso deixar os mapas para funcionarem como evidências. Do total de atendimentos no atendimento complementar da Almada e do Seixal, no período compreendido entre as 10 da manhã e as 17 horas aos fins de semana e diariamente das 8 às 24, foram atendidas no total dos dois atendimentos complementares 2.298 crianças.
e apenas 41 foram encaminhadas para um serviço de urgência. Isto dá bem nota de que é forçoso que nós, em todos nos hospitais em geral e no Hospital Garcia de Horta em particular, nos debrucemos e percebamos a melhor forma de reorganizar as urgências, não só as urgências pediátricas, mas também as urgências gerais. Isto porquê? Porque continuamos a ter um número muito, mas mesmo muito significativo de situações não urgentes, poderiam e deveriam ser atendidas num outro nível de cuidados, refiro-me em concreto aos cuidados de saúde primários, porque o número de pessoas e crianças triadas pela Manchester, pela triagem de Manchester, em verdes, azuis e brancas, é absolutamente assustador. E, portanto, eu diria que não é aproveitando esta situação, mas é fundamental que nós tenhamos uma discussão e percebamos como é que teremos que organizar ou reorganizar o atendimento. Continuam a ser à volta de 70% de crianças verdes e azuis a ocorrer às urgências pediátricas, no caso concreto do Hospital Garcia de Horta, e 50% a 53% de adultos também identificados na triagem de Manchester como verdes e azuis. Isto traz uma sobrecarga enorme não só aos profissionais, mas também uma despesa inadequada com o funcionamento das urgências. Em relação ao orçamento e à questão em concreto que colocou o Sr. Deputado do PSD, o nosso orçamento não diminuiu de 2,2 milhões. O nosso orçamento aumentou relativamente a 2018 à volta de 10 milhões de euros. O orçamento do hospital para este ano são à volta de 169 milhões de euros. E, portanto, houve aqui, de facto, uma preocupação do Governo de dotar o orçamento do Hospital Garcia de Horta de mais recursos, porque, de facto, foram identificados uma série de carências, nomeadamente no que diz respeito às questões do investimento, e que nós, Conselho de Administração, neste momento em sede de contratualização com todos os serviços, estamos neste momento a fazer essa contratualização interna, fizemos-la com a ARS na passada sexta-feira, e, portanto, elegemos-nos para o final do nosso mandato, até ao final do nosso mandato, a necessidade, e está estimada em 14 milhões de euros em termos de investimentos, para este ano, desejavelmente à volta de um investimento de 10 milhões de euros, e que tem em parte cofinanciamento do PO-SEUR e do 2020, e que de alguma maneira nos permitirá adquirir uma nova ressonância magnética, um novo TAC. Esse processo está completamente em andamento, já está no Tribunal de Contas para autorização e, portanto, todo o processo estamos convictos que chegará a bom porto. Por outro lado, identificámos um conjunto de necessidades em termos de obras no Hospital Garcia de Horta, que irão, obviamente, motivar os nossos profissionais, porque entendemos que um dos aspectos que levam a que os profissionais fiquem a trabalhar connosco
tem a ver essencialmente com, por um lado, as questões das amenidades, e portanto ninguém gosta de trabalhar num hospital, enfim, com as paredes por pintar, com desconforto, e entendemos que essa é uma boa estratégia também de fixação. Por outro lado, ninguém fica a trabalhar no SNS se não tiver equipamentos de ponta de última geração, e é essa a aposta que este Conselho está a fazer. Sr. Doutor, eu só queria informá-lo que está prevista uma segunda ronda. Portanto, se preferir, nós passávamos agora à segunda ronda de perguntas e o Sr. Doutor complementavam a resposta, que já vai longa, mas que para no sentido de esclarecer todos os assuntos. Senhoras e senhores deputados, vamos entrar na segunda ronda, dispõem de 1 minuto e meio cada um, e eu informo que vou ser muito rigorosa, visto que temos outra audição a seguir. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Pacheco. Faz favor, agradeço-lhe que seja conciso. Obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer ao Dr. Luís Amaro aqui as respostas e os esclarecimentos que também aqui nos deu. Portanto, ficamos com a certeza de que o fecho desta urgência noturna é temporário. Também que há um prazo previsto para começarmos a repor a normalidade, que é o de abril. Também percebe-se que há uma procura de solução para este problema. Eu queria aqui também sublinhar o empenho não só do Ministério da Saúde, também do Conselho de Administração, sublinhar também o empenho da própria Câmara Municipal de Almada, que através da sua Presidente tem acompanhado também de perto este assunto, e também saudar as notícias que deu agora também relativo ao investimento em equipamento e também às obras, porque isso prende-se com uma questão que eu acho que é importantíssima, que tem a ver com a atratividade, e o Sr. Presidente falou disso, com a atratividade do serviço, portanto, do próprio hospital, também neste caso do serviço de pediatria, a atratividade para os novos médicos. Gostava de sublinhar isso que está a ser feito, portanto, deixa-nos, digamos, mais descansado, deixa-nos também mais descansados, portanto, o número residual ou o impacto residual, que ainda assim esta situação que é negativa, é uma evidência que é negativa, mas o impacto apenas de 1,8%, não é? 41 crianças encaminhadas, portanto, é um impacto residual, deixa-nos também mais descansados, e terminava para lhe perguntar uma questão de caráter mais geral, que se considera, portanto, que esta situação é, porventura, reflexo de um problema mais estrutural na disponibilidade de médicos ou na disponibilidade, na existência de médicos. Se acha que nós estamos a falar de um grande centro urbano, se há médicos suficientes, e também pedir-lhe que detalhasse, quando falou na reorganização de urgências, se nos consegue detalhar. Obrigada, mais este ponto. Sr. Deputado. Obrigado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, fazendo o mesmo apelo. O seu poder de concisão, por favor. Faz favor. Muito bem, Sr. Presidente. Procurei cumprir na primeira ronda, cumprirei também agora nesta. Bom, sendo muito breve, esta questão que fala do impacto residual, pegando aqui nas palavras do Sr. Deputado do Partido Socialista, eu acho que também, naturalmente, que mede com aquilo que são os dados disponíveis, mas bem sabemos que esses dados não podem ser considerados na sua totalidade. É impossível nós sabermos qual é a verdadeira afluência que foi dirigida, por assim dizer, para o privado ou para outros tipos de serviços. E, portanto, não há aqui uma questão de impactos residuais, há que ter uma questão de problema a resolver. Dependido das suas palavras, que isso naturalmente é uma necessidade, e há que clarificar que, daquilo que eu depreendo, não aceita em nenhuma circunstância que o Garcia do Horta tenha urgências pediátricas noturnas encerradas. É uma prioridade que elas sejam abertas. E, portanto, não vamos falar aqui de impactos residuais, porque isso é um erro muito grande quando nós abordamos a questão desta maneira. E é um erro também nós falarmos aqui em grandes números, de uma forma genérica, como também falou aqui o deputado do Partido Socialista, porque parece que nós temos mais recursos, mais meios, mas a saúde está pior. Eu até diria que isso é um péssimo slogan, porque com mais fazem menos. A verdade é que a saúde não está em boas condições, e a verdade é que nós temos que resolver este tipo de problemas. Onde eu também lhe coloquei uma questão que tinha a ver com a psiquiatria, e perguntei-lhe sobre a terapia ocupacional, se existia ou se não existia. E, portanto, vou voltar a essa pergunta. Também vou voltar a uma pergunta que lhe fiz, que tem a ver com o serviço de obstetrícia do Hospital de São Bernardo, que, se vier a encerrar, que impacto é que pode vir a ter, como as notícias foram anunciadas, no Hospital Garcia da Horta? Porque isso é que são os números que interessam, não é? Como é óbvio. Obrigada, Sr. Deputado, e também pelo seu poder de concisão. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar também cumprimentado o Dr. Luís Amado e o Dr. Nuno Marques. Enfim, já percebemos que o facto de não se ter conseguido contratar os especialistas que era suposto ser contratado com a abertura das vagas que infelizmente ficaram desertas, coloca por terra aquele objetivo de, em pouco tempo, em março, estar em pleno funcionamento a urgência pediátrica. São recolocados novos objetivos para a reabertura e o total funcionamento dessa urgência, mais para a frente, provavelmente. Gostava de saber também qual era essa previsão, mas mais do que isso também saber qual é a previsão, se já existe, por exemplo, por parte do Conselho de Administração, sobre o número de vagas que virão a ser atribuídos nos novos concursos. Haverá um que estará, enfim, se calhar não tão breve quanto seria desejável, mas que estará para breve, que tem a ver com a época normal do ano 2020, e também sobre os recém-especialistas, e tendo em conta a estratégia de tentar captar e fixar quem está neste momento a fazer a especialidade ou quem se especializa no hospital, perguntar neste momento quantos internos de pediatria tem e qual é a perspectiva, a terminar obviamente o internato, e qual é a perspectiva de vir a conseguir captar esses mesmos internos para o hospital. Termino só com 5 segundos, Sra. Presidente, dizer que nós sabemos que também no Hospital Garcia Dorta a questão da anestesia é um problema grande, não é só no Hospital Garcia Dorta, mas é também no Hospital Garcia Dorta, e se pudesse também explicar, dar uma informação sobre como está a situação, agradecíamos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor. Muito obrigado. Senhor Presidente, os privados só levam a melhor na captação dos profissionais porque estes sentem-se desvalorizados e não se sentem reconhecidos no Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que é verdadeiramente um problema estrutural no Serviço Nacional de Saúde e que tem conduzido a esse descontentamento é de facto a desvalorização social, profissional e remuneratória destes mesmos trabalhadores. Haja um reforço e uma valorização das suas carreiras, dos seus direitos, das suas condições de trabalho e seguramente a situação será diferente relativamente aos profissionais de saúde. Sobre as urgências e os dados que nos deu, dizer o seguinte: eu creio que são indicadores, certo, mas são dados parcelares e é obviamente difícil contabilizar qual é que são o número de famílias que vão logo à procura de um conjunto de outras alternativas, porque o que não falta são famílias da Margem Sul a ir diretamente aos hospitais de Lisboa, e isso não há forma, ou pelo menos não são contabilizados nessas contas. Mas há uma outra questão que importa aqui ter em conta. Eu preocupo muito quando se coloca em cima da mesa a questão da reorganização da urgência, e nós colocamos à Ministra também esta questão, porque a solução para o problema que está em cima da mesa não é concentrar serviços, não é reduzir horários, não é ter uma urgência metropolitana, nem é ter uma urgência para toda a Península de Setúbal. A questão está em encontrar os meios para assegurar aquilo que as populações têm direito. E sobre a triagem, nós sabemos de facto o ideal é ter cuidados de saúde primários que permitam dar uma resposta e deixar para os hospitais aquilo que é necessário do ponto de vista de maior diferenciação. Mas quando nós temos, ao nível dos cuidados de saúde primários e mesmo o atendimento complementar, que a partir das 8h30 já não atende mais ninguém porque já não há vagas disponíveis, e isto acontece, isto está neste momento. Qual é que é a solução? Obrigada, a solução não se pode dizer que efetivamente as pessoas não podem recorrer às urgências hospitalares. Para terminar mesmo, preocupa-me bastante, porque aquilo com que fiquei, vou terminar, preocupa-me bastante porque a sensação com que saímos é que efetivamente há uma grande incerteza sobre quando a reabertura e a necessidade de ter os meios, neste caso concreto, os profissionais para garantir esta mesma reabertura das urgências pediátricas. Leve esta preocupação da audição. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Luís Amaro e ao Dr. Nuno Marques, se assim entenderem, para prestar os esclarecimentos que faltam prestar e terminarmos a nossa audiência. Muito obrigada. Faz favor. Bom, em relação à psiquiatria, nós contratamos neste momento uma terapeuta ocupacional e, portanto, esse é um problema resolvido. Quanto ao impacto, obviamente que
o impacto do eventual encerramento da urgência da obstetrícia e ginecologia de Setúbal. Obviamente que, se isso vier a acontecer, terá reflexos na nossa urgência. Neste momento nós temos 31 médicos obstetras e, portanto, eu diria que, não sendo o número ideal passaria por 32, 33 médicos obstetras. No plano de ação e orçamento para este ano previmos exatamente isso e, portanto, contamos nós, com este problema resolvido. Fizemos também a contratação de uma médica neste concurso passado e, portanto, obviamente que poderemos dizer que, e ao contrário do que foi falado no verão passado nos hospitais da Grande Lisboa, em que houve a necessidade de alguma reorganização no âmbito das urgências obstétricas, nós tivemos um verão muito tranquilo, também não podíamos ter intranquilidade, digamos assim, em todas as áreas. Foi um verão tranquilo para nós. Conseguimos organizar toda a atividade da urgência obstétrica no nosso hospital sem grandes problemas. Em relação a este eventual encerramentos, obviamente que terá impacto, mas estou convicto que com a ajuda de todos é possível reorganizar o atendimento da grávida na Península de Setúbal. Enfim, mas se essa solução se vier a colocar, não sei. Não. Quanto à previsão de abertura, novo concurso. É bem verdade que no último concurso não é correto dizer que o Hospital Garcia de Horta teve 5 vagas apenas para o concurso. É verdade que teve 5 vagas, mas teve também mais 2 contratos individuais de trabalho que nós aproveitámos exatamente para fazer headhunting junto dos recém-especialistas e, portanto, com isso possibilitou que, ao invés de utilizarmos as vagas do concurso, tivéssemos utilizado as 2 vagas de contrato individual de trabalho para contratar estas 2 médicas, como referi, e, portanto, ficamos com 5 vagas que podemos geri-las até ao próximo concurso. E, portanto, para já e à partida, temos esta possibilidade de, e já o começamos a fazer, vender, digamos que a imagem do serviço de pediatria junto dos recém-especialistas, ou por outra, dos internos que vão terminar agora na próxima época, em março, abril, e, portanto, temos já quase que firmados 2 contratos, com uma médica que virá, e eu posso afirmá-lo, que vem em princípio do Hospital de Évora, e outra do Beatriz Ângelo, que já foram visitar o serviço e, portanto, estão interessadas em trabalhar connosco. Portanto, diria que temos a garantia de poder contratar estas duas recém-especialistas. Em relação à anestesiologia, a anestesiologia é um problema a nível nacional e não é diferente no Hospital Garcia de Horta. Aliás, a anestesiologia, pelo impacto que tem do ponto de vista da atividade, quase que de uma forma transversal em tudo o que é atividade no hospital, desde consultas a intervenções cirúrgicas, ao bloco de partos, é uma especialidade que concorre, diria, de uma forma generalizada para toda a atividade do hospital, é também por isso uma especialidade muito requisitada. Nós não podemos esconder que temos dificuldades também nesta área, mas que todos os dias procuramos, enfim, resolver com a utilização ao máximo com recurso aos profissionais
fazem parte do quadro do Hospital Garcia de Horta e também de prestadores, e portanto é por aí. Mas também é bem verdade que fomos dos poucos hospitais que no último concurso conseguimos ficar com uma médica anestesista que terminou a especialidade e, portanto, isto também é importante que seja referido. Uma médica que optou por trabalhar no público, no SNS e, em concreto, no Hospital Garcia de Horta, o que é muito, muito interessante. Vão terminar duas especialistas também. Estamos a trabalhar com elas no sentido de as motivar a ficar a trabalhar connosco. Ainda assim não será suficiente, mas é com este trabalho que nós vamos tentando mitigar, digamos que, o problema. Valorização das carreiras, sem dúvida absolutamente nenhuma, nós estamos perfeitamente de acordo com a senhora deputada Paula Santos. De facto, as carreiras são absolutamente determinantes para motivarem as pessoas a continuarem a trabalhar no SNS. Em relação à reorganização das urgências, nunca me ouvirá dizer, nem a mim nem a este Conselho de Administração, que reorganizar significa não é concentrar, é fechar serviços, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é nós sermos de facto eficientes naquilo que é o nosso desafio enquanto Conselho de Administração, que é pôr as pessoas a serem atendidas no local certo, à hora certa e pelos profissionais certos. E, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum, e afirmo aqui, que situações de doença aguda não possam e não devam ser atendidas nos cuidados de saúde primários, porque é aí que elas devem ser atendidas. No caso concreto do Hospital do Acés Almada Seixal, que eu bem conheço, tive a honra de lá trabalhar e tive a honra de ajudar a constituir 18 USFs. Não é aceitável que as 18 USFs, 14 das quais modelo B, não tenham a responsabilidade de atender as situações de doença aguda, porque é lá que elas devem ser atendidas. Já tivemos várias, não digo discussões, mas já conversámos variedíssimas vezes sobre isto e eu continuo a achar que situações de doença aguda são para serem atendidas nos cuidados de saúde primários. E, em concreto, num ACES que tem 18 USFs, e que tem vindo a diminuir de uma forma muito significativa o número de utentes sem médico atribuído. Neste momento é residual. Deveríamos ter 100% da população, concordo em absoluto, coberta por equipa de família. Mas, neste momento, não sei exatamente os números, mas não andará a mais de que 10, 12 mil utentes sem médico atribuído. Foram colocados 14 recém-especialistas de Medicina Geral e Familiar no Acés Almada Seixal. E, portanto, quando eu saí, em novembro, nós tínhamos 36 mil utentes sem médico atribuído. Ora, se o ACES foi empoderado de mais 14 médicos de família, se nós lhe atribuíssemos 1.500, faça as contas. É simples. Portanto, continuo a afirmar situações de doença aguda, cuidados de saúde primários. Situações de verdadeira urgência e emergência, urgência hospitalar. E era isto. Não sei se queres... Não percebi, desculpa. Sim, admito que sim. Terminaram. Senhoras e senhores deputados, eu penso que foi uma boa audição em que pudemos ficar esclarecidos sobre os problemas que têm vindo a público e quais são as soluções. Resta-me agradecer em nome da Comissão e dizer que estamos disponíveis se nos quiserem enviar alguma documentação e se o Sr. já agora nos deixa os quadros que farei distribuir a todos os senhores deputados. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada.